tipo Thiago. Essa parte do decoro é muito difícil. Mas entrando lá dentro, a gente aproveita para refletir sobre aquilo, porque, como eu falei, é a nossa própria identidade histórica. Essas pessoas que estão aqui, a maioria que estão sepultadas aqui, morreram em combate para que hoje a gente pudesse ter um Estado democrático de direito, ou pelo menos um pouco disso, né? Depende do ponto de vista aí. Então, a Revolução de 32 é um movimento que exigia a Constituição do Estado de São Paulo. E alguém sabe aqui, muitas pessoas saberão, provavelmente, algumas não vão lembrar ou não sabem mesmo que dia que começou a Revolução de 32. Alguém sabe o dia? 9 de julho, alguns aqui se manifestaram e tal, a maioria não, alguns sabem, mas responderam mentalmente, mas para que sirva para todos. Quem não lembra, ou às vezes esquece, nunca mais vai esquecer, porque o número 9 é absolutamente presente aqui dentro, né? Você, quando pesquisa sobre o monumento na internet, você encontra algumas dessas respostas, algumas respostas estão erradas, e não tem um monte de informação sobre esse monumento, não tem. Eu tive a oportunidade de já estar de posse de uma vasta documentação sobre esse monumento, desde quando ele surgiu na cabeça de uma pessoa, passando pelos processos de obras e até os dias de hoje, que é os dias que a gente está vivendo aqui nele, né? Então, eu conheço um pouquinho da história desse monumento e nada disso foi escrito. A primeira vez que foi escrito foi num livreto que nós produzimos, que foi lançado recentemente, e em breve um outro livro sobre esse monumento. Porque estudo cemiterial, etc, tem vários profissionais, né, como eu vi, que já fazem aqui, mas sobre esse monumento, né, ninguém fez, né, até que eu viesse e tomasse à frente disso e pudesse escrever e desvendar isso. Porque aqui tem várias coisas que a gente vê, mas não percebe, mas estão aqui. Por exemplo, alguém contou quantos degraus desceram? Tem gente que já contou, porque, opa, já sabia de algumas coisas, eu sei que é 9. Então, são 9 degraus, alusivo ao 9 de julho. Alguém contou quantas letras tem aqui nessa frase? Não, ninguém respondeu. 54. 5 mais 4 é igual a 9. Né? Quantos blocos de mármore nós temos aqui até o topinho ali? 9 também. O próprio obelisco tem 72 metros. 7 mais 2 é igual a 9. Ou daqui de baixo até lá em cima, 81. 8 mais 1 é igual a 9. Todos para a gente lembrar que é o 9 de julho, data da Revolução de 32. As frases que estão no obelisco, aos épicos de 32 e tal, fiel seguidores, 153 letras, 1 mais 5 mais 3 é igual a 9. As frases do poema da Porta de Bronze, 171 letras, 1 mais 7 mais 1 é igual a 9 também. Enfim, várias coisas aqui vão lembrar o número 9 propositadamente, né, entre outras coisas que a gente vai conhecer aqui. Então, para quem não sabe, a Revolução de 32, né, ela é uma luta por liberdade e democracia, que significa que é quando os paulistas se levantaram em armas para exigir do governo federal, que era o Getúlio Vargas, que chegou ao poder através de um golpe, né, em 3 de outubro, aliás, em 3 de novembro. 3 de outubro é quando começa o golpe e termina no 3 de novembro e gera a Revolução de 30. Né? Vale lembrar que se é golpe ou revolução. Tem gente que diz que é golpe, o outro fala é revolução. Aí você vai no UOL, o UOL publica 50 anos da Revolução Cubana ou 50 anos do golpe de 64. Mas é burrice, porque tudo é golpe e tudo é revolução. Todo golpe gera uma revolução. Não se toma o poder já revolucionando. Você primeiro faz o golpe, para depois gerar a revolução. Então a revolução pode ser boa, sim, não tem problema. As pessoas têm a mania de separar como se golpe fosse ruim e revolução fosse boa. Toda revolução precisa de golpe. E Getúlio Vargas dá o golpe, junto com várias outras pessoas, militares e civis, não vale colocar essa conta só em militar, porque tu não é porque o militar deu golpe, militar. É civil e militar junto, fazendo o que tem que fazer ali, errado ou certo, né? Beleza? Faz o golpe de 30, gera a Revolução de 30, consegue mudar as bases ali administrativas de todo o país, extingue a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, passa a gerir o Brasil com decretos. Só o fato de ter dado golpe poderia ser caracterizado como uma ditadura. Só o fato de não ter uma Constituição também poderia ser caracterizado como uma ditadura. Mas ele era chefe do governo provisório para alguns e ditador para outros. Não sou eu que decido. Vocês aí depois vão refletir sobre isso, sobre o Getúlio Vargas. Enfim, passa o ano de 1931, para você ter ideia de como era a problemática política aqui em São Paulo, nós tivemos 7 prefeitos e 6 governadores. Um ano e meio. Trocava, não dava certo. Entre outros problemas administrativos, viemos da crise do café em 29, etc e tal. E chega em 32, várias manifestações públicas acontecem. A mais famosa delas é o 23 de maio, que estão sepultados aqui, onde morreram o MMDC, que estão sepultados aqui, né? Mário Machado de Almeida, Euclides Bueno Braga, Drauzio Marcondes de Souza, Antônio Américo de Camargo, Martins de Braga, Drauzio Camargo, o MMDC, alusivo aqui à rua 23 de maio, alusivo à data 23 de maio, que é quando morrem o MMDC, que estão sepultados aqui, e nós vamos conhecer também um pouquinho da história deles, tá? Enfim, várias manifestações ocorrem no dia 23 de maio para exigir essa nova Constituição e autonomia do Estado de São Paulo, que foi muito prejudicado pela Revolução de 30, e aí eclode a Revolução no dia 9 de julho, né?
E aí ela termina no dia 2 de outubro. No dia 9 de julho, são 3 meses de guerra, acontecem várias coisas. Toda a indústria para, as instituições, homens, mulheres, crianças. O Estado, na verdade, faz a guerra, porque é uma guerra civil, é uma revolução que é encabeçada pelo governo do Estado de São Paulo. Ele declara oficialmente a guerra, né? E aí conta com apoio em outros estados, conta com desapoio em vários estados também. Várias pessoas de outros estados vêm a São Paulo para lutar, ao lado de São Paulo, enfim. Então a Revolução de 32, o período da guerra, a gente não tem muito tempo para falar sobre ele, mas em suma é mais ou menos isso. E ela termina de uma maneira: São Paulo perdeu ou ganhou? A gente vai descobrir mais lá para frente. Era separatista ou não? Obviamente que não, já respondendo aqui, tá? Mas o mais interessante desse monumento, aliás, uma das coisas interessantes, é não só por resguardar essa história da Revolução, mas a questão arquitetônica e das biografias que estão aqui, as pessoas que estão aqui sepultadas. Tem gente que vai falar, pô, meu sobrenome, pô, essa aqui tem uma rua não sei aonde. Pô, eu não sabia que esse cara tinha lutado. Ou ele era médico lá, Emílio Ribas, olha que interessante. Várias curiosidades estão aqui. Por diversos caminhos a gente pode percorrer e encontrar coisas interessantes sobre a Revolução de 32, sobre o monumento, mas o nosso foco aqui não vai ser contar a história da Revolução de 32, e sim a história da Revolução de 32, tendo como ambiente de fundo o monumento, tá bom? Então nesse momento eu peço para que a gente adentre ao monumento. Essa primeira sala se chama Sala dos Passos Perdidos. Quer tirar uma foto? Vamos tirar uma foto antes. Virem todos para lá, podem ficar aqui na sombrinha. Pra cá. Opa. Pronto.